Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. E hoje, para variar, como vai ser uma constante, um tema polêmico. O tema de hoje, preconceito. Para nós interessa a sua opinião. Você já foi vítima de preconceito? Você já passou por uma situação que te colocou numa situação delicada? Você chegou a ser humilhado, envergonhado? Como você reagiu? E a nossa legislação? O que ela prevê para isso? Você acha que o Brasil ainda enfrenta muito o problema de preconceito? Nós temos uma enquete aqui, eu queria que você já participasse, por isso eu vou chamar nossas redes sociais aqui. Você pode participar através do Twitter, do Instagram ou do YouTube. Vai aparecer daqui a pouquinho aí na sua tela. E também, se você quiser ligar e dar sua opinião e participar, você pode ligar no telefone aqui que vai aparecer também na sua tela agora, é o 3577-3848, 3577-3848, está lá na sua tela. Não sei se vai dar para aparecer também as nossas redes sociais. Se estiver aparecendo, as pessoas já podem participar mandando a sua mensagem. Se você quiser participar ao vivo também, você pode participar. O tema de hoje é preconceito. O que é o preconceito? Como ele é tratado no Brasil? O que acontece com a pessoa que comete esse crime? O que acontece com a pessoa que é ofendida? Nós temos uma matéria, nós vamos rodar a matéria e daqui a pouquinho a gente volta com os nossos convidados para falar sobre preconceito no Brasil. Pode rodar, por favor. O preconceito é uma opinião que formamos das pessoas antes de conhecê-las. Sabe-se que no Brasil a desigualdade social é muito grande. Esse problema tem gerado preconceito e, infelizmente, é comum ver atos discriminatórios resultando em diversos crimes de ódio. Uma pesquisa apontou que 30% dos brasileiros dizem ter sofrido discriminação por causa da classe social. O levantamento também considerou outras razões pelas quais os entrevistados foram vítimas de preconceito, como o local onde mora, religião, sexo, cor ou raça e orientação sexual. O caso do motoboy Matheus Pires Barbosa chocou o Brasil na última semana após ele fazer uma entrega num condomínio em Valinhos. Matheus sofreu agressões verbais por um morador e vizinhos registraram alguns minutos da discussão que durou mais de 2 horas. O que você sentiu ao assistir esse vídeo? Não, no momento a gente sente uma revolta, né? Porque é uma tremenda falta de respeito, não porque é um motoboy, mas é um ser humano, né? Acho que a pessoa assim que se diz que vive de classe média alta, ela deveria ter mais respeito pelas outras pessoas, né? E ali foi ao contrário, foi o motoboy que teve total respeito por ele, né? Porque o motoboy poderia ter tomado uma outra atitude e eu acho que ele foi feliz ali, se segurou bastante, porque acho que, não sei, dizendo por mim, eu não saberia qual seria a minha reação naquela hora, né? Eu acho que as pessoas deveriam ter um pouco mais de respeito, né, pelas outras. É daí que se começa a mudar um país, né? Eu acho que vai por esse lado aí. Seu nome é Matheus, você vai mentir aí? Você é analfabeto. Eu fiquei bastante triste, né? Triste pela pessoa que insultou o rapaz, porque eu acho que a percepção de mundo dele é muito pequena, sabe? As coisas não se resumem a bens materiais. E triste pela situação do rapaz, assim, porque, bom, eu tô no mesmo lugar que ele. E não é fácil, às vezes a gente está na rua trabalhando com fome, eu não tenho um banheiro para ir, sabe? E a gente tenta chegar rápido, levar as coisas de forma satisfatória, né? Ter cuidado com o pedido do cliente, ser recebido dessa forma é realmente muito triste, né? Uma desnecessidade, né, do que ele fez, né, com o rapaz que é trabalhador, né, estando ali, fazendo o seu dia a dia, sua rotina do dia a dia de trabalho. Desnecessário, né? O que ele fez com ele, vendo que é um trabalhador, por mais que esteja um patamar acima do que ele,
né? E isso eu não achei legal da parte dele. Eu acho que ele deveria colocar um pouquinho a mão na consciência e pensar, né? Que poderia ser ele ali no lugar da pessoa que está trabalhando, ou até mesmo uma pessoa da família dele está trabalhando ali de motoqueiro, de motoboy ali, e sendo discriminado dessa forma, desse jeito aí. Uma coisa não legal da parte dele. 3 mil reais. O senhor quer ver aqui, mano? Perto de 3 mil reais, o senhor quer ver aqui? O senhor não tem nenhum de moral, moleque. Eu acho que foi muito chato, né? Porque eu acho que todas as profissões deveriam ser valorizadas, ainda mais uma profissão dessa, profissão muito perigosa. E na minha opinião, deve acontecer algo com ele, alguma justiça, né? Porque isso não pode ficar acontecendo direto. Nada. Com esse funcionário também não vai acontecer nada. Eu me senti assim indignado, né? Porque ele está cumprindo o trabalho dele, né? Ele está exercendo a profissão dele e ele está sofrendo um ato de humilhação, um ato de, poderíamos dizer até de preconceito, né? Pelo trabalho que ele exerce e também sobre outras conotações de caráter racista, né? Que realmente humilham a pessoa e fazem a pessoa também se sentir muito indignada em função disso. Então eu vendo isso me senti também muito indignada também. As pessoas deveriam respeitar as outras independente da cor, da origem, da profissão que exercem, né? E devem ter um tratamento de respeito, sobretudo, né? Com qualquer tipo de pessoa. Eu senti que o ser humano é muito imprevisível e ninguém merece ser tratado desse jeito, seja lá quem for, morador de rua ou um presidente de uma empresa. Somos todos seres humanos, não precisamos disso. E a desculpa que está dando que ele sofre de esquizofrenia, eu acho que os pais deveriam tomar providência para tomar cuidado para ele não acontecer isso de novo, porque ele já teve outras ocorrências com o vizinho, que eu fiquei sabendo, e é triste isso para todo mundo, né? Ninguém merece isso daí. Eu acho que o brasileiro, o ser humano em si, devia prestar mais atenção no que faz, tratar as pessoas sem ofender as pessoas, tratarem bem um do outro. A gente nunca sabe quem vai cuidar bem de você, se é um morador de rua um dia que você precisa, ou se é um presidente de uma empresa que também um dia você precisa. Ninguém sabe quem vai precisar o quê, né? Acho que não deveria ter feito isso. O indivíduo, quando vive humilhação social, ele é destituído da sua condição de humanidade a uma condição de inferioridade ou de menos valor. Isso pode fazer com que esse indivíduo desenvolva sentimentos de tristeza, de vergonha de si mesmo, de desprezo de si mesmo, baixa autoestima, sentimentos de inadequação nos ambientes em que vive, em que frequenta, e também crenças de ineficácia ou falta de crença na própria capacidade. Isso se torna um impeditivo de voz e de ação desse indivíduo na vida e nos lugares em que ele ocupa. É por isso que cada vez mais precisamos entender a humilhação para que então possamos derrotá-la. É isso aí, é forte o negócio. E hoje nós estamos aqui com as nossas colegas jornalistas, a Rivânia Nobre e a Priscila Sestari, que vão estar aqui conosco durante o programa, e também com os nossos convidados, os convidados do tema do programa de hoje, que é a psicóloga Mônica Machado e também o Dr. Márcio Santos de Abreu. Ele é advogado, presidente e fundador da Comissão de Igualdade Racial e Social da 33ª Subseção da OAB de Jundiaí. Obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-los aqui num tema tão polêmico. E eu queria, inicialmente, a visão das nossas colegas jornalistas aqui que contribuíram para essa matéria, que estão envolvidas no dia a dia, tanto da Priscila quanto também da Rivânia, para falar sobre o assunto. Na abordagem que vocês tiveram com o público, qual a reação que vocês sentiram? Porque vocês são capazes de medir essa reação devido à proximidade da matéria. O que vocês sentiram sobre o tema de preconceito? Bom, boa noite a todos, nossos convidados, ao senhor, a quem ainda está nos assistindo, aqui através da Rede Mundial de Televisão, ao vivo, né, doutora Estreia? Bom, é o que todos sentem, doutor, quando vê uma cena como essa, aversão. Né? A gente vê aí que teve um povo fala na matéria e não existe a pessoa que pode ver uma atitude como essa e aceitar e achar normal. Né? Só acha normal a pessoa que é o agente dela.
As demais pessoas é total aversão, assim como nós mesmos, não só como jornalistas, mas como ser humano. É inaceitável. Rivane, e você? A sensação foi a mesma? Doutor, esse é um assunto que rende muito tempo, de muita conversa. As pessoas, eu acho que independente de qualquer coisa, elas realmente sentem essa repulsa pelo ato, né? Pelas coisas que a gente tem acompanhado, o caso do Matheus, que tem ganhado aí tantas proporções, tem ganhado tanto espaço na mídia, que realmente é algo impressionante o que a gente vê. E não tem como não se indignar, né? Só que a partir daí existem outros fatores, né, doutor, que a gente tem que parar e pensar. Porque muitas vezes, no momento em que a gente tem essa revolta, a gente acaba sem perceber também tendo atitudes preconceituosas, né? E acho que a gente vai falar muito a respeito disso aqui hoje, mas é impossível uma pessoa ver uma cena dessa, como tantas outras que a gente tem acompanhado, e não se indignar. Até porque, nesse caso em específico do Matheus, aqui está o doutor, que é advogado do Matheus, inclusive vai poder falar melhor, a gente vê que não foi só uma forma de preconceito. Ali nós detectamos várias formas de preconceito, com relação à raça, com relação à classe social. Quer dizer, foi uma sequência, né, de atos que, para nós, assim, são inaceitáveis, claro. Eu queria já pedir à produção para deixar no ponto a matéria do Matheus. Daqui a pouquinho, Matheus é aquele caso do rapaz que foi entregar, né, a comida num condomínio e foi ofendido, foi humilhado. Então, deixa no ponto a matéria. Eu só queria... O doutor é advogado do Matheus, a doutora vai participar conosco também sobre o assunto, mas eu só queria, para apimentar um pouco o assunto. No Brasil, existe o racismo. Qual o racismo mais forte? É o racismo social ou relativo à raça, na opinião de vocês? Daqui a pouquinho, a matéria do Matheus. Doutor, por favor. Boa noite a todos. Essas duas modalidades de racismo, na verdade, elas estão muito ligadas. Infelizmente, a gente não consegue descolar uma da outra. Por quê? Porque a própria história já traz isso, né? Então, a história do negro no Brasil, escravo, que veio com a questão da Lei Áurea, esses escravos, né, os negros, eles foram colocados à margem da sociedade, né? Por quê? Teoricamente, eles foram libertados, mas sem condição nenhuma. Então, eles foram colocados à margem da sociedade, né? E, consequentemente, a pobreza. É claro que nós aqui não podemos dizer que existem pobres, né? Pessoas com menor capacidade material, somente negros. Claro que não, né? Mas a realidade nossa no Brasil, ela nos leva muito próximo dessa questão da cor, propriamente dito, né? Então, assim, essa discriminação por conta de gênero e etnia, ela está muito ligada à parte social. Doutora, o negro rico, ele sofre tanto preconceito quanto o negro pobre, ou existe essa diferenciação no Brasil? Acredito que tem a diferenciação porque o negro rico, ele tem poder. E está muito ligado ao poder, o racismo, né? Exatamente o que o doutor falou. O negro, ele já vem taxado, né? Já vem rotulado. Você é escravo, você foi escravo. E aí, quando ele chega na sociedade, se depara com pessoas superiores a eles, da cor, né? Que a gente não sabe por que são superiores, ser branco ou ser negro. E eu acredito, sim, que a sociedade insere essas pessoas, isolam, né, e deixam os ricos, né, num lugar, e os menos, essas pessoas que sofrem de racismo e sofrem da sociedade também, pessoas menos favorecidas, elas são levadas e isoladas no canto. E aí, quando um negro se destaca, ele vai ser superior àqueles de onde ele veio também. Vamos rodar a matéria do Matheus. Só queria antes
colocassem a nossa rede social novamente para as pessoas poderem mandar mensagem, interagir por telefone. Está lá, ó, o nosso Twitter também, você pode mandar, na sua opinião, você pode mandar pelo Instagram também. E o nosso programa está sendo exibido ao vivo também pelo canal do YouTube. Você pode assistir ao vivo pelo YouTube e depois, se você quiser assistir, esse programa vai ficar lá novamente. Mas ele está sendo transmitido ao vivo também pelo YouTube. Então, participe e mande sua mensagem. Se já estiver no ponto, vamos rodar a matéria do Matheus e a gente já volta. Isso aí mesmo. Pode meter racista que eu também estou em cima do chefe. Eu estou liberando meu tempo, poderia estar trabalhando, mas... Aqui, deixa eu falar, aqui não vai acontecer nada. Com esse funcionário também não vai acontecer nada. E você lá pra frente eu não sei. Morou? Você entendeu? Você sabe o que vai acontecer com o futuro? Hã? Desempregados? Você vai de motoboy. E daí? E daí? Você tem que ser analfabeta. Quanto tira por semana? Quanto você tira por mês? Não importa. Quanto você tira por mês? Chuta aí, quanto você tira por mês? 2 mil. Fala pra mim, 3 mil reais. O senhor quer ver aqui, não? Você vem aqui 3 mil reais? O senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de moral, moleque. Claro que tenho. Só porque o senhor mora dentro do Você tem condomínio, eu tenho inveja uma da vida gente fora daqui. Eu tenho uma inveja disso aqui, filho. Pra que vocês vão ficar... Você tem inveja agora. Eu não quero que ele faça isso. Eu pedi pra pode não sair fora. Isso você tá esperando. Você tem inveja disso aqui, moleque. Escuta aqui, ó. Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja disso aqui. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito bem. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Tá na Bíblia também. O seu nome é Mateus agora? É. Você vai mentir aí. O senhor dá tanto valor, nem chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com essa... Os dois aí, né, são dois Mateus, o ofensor e o ofendido. E antes de começar a passar a palavra aqui ao doutor para falar sobre esse assunto, eu queria só deixar claro que nós tentamos contato com a família do Mateus agressor, com ele também. Nós não tivemos nenhum retorno. O único retorno que nós tivemos, até comentei com a Priscila, com a Rivânia, com as nossas repórteres que também tentaram, é uma manifestação, se eu não me engano, do pai dele, é isso, né? Exato, do doutor. pai dele. O pai dele, através de uma nota, a imprensa como um todo, né, acabou alegando que o filho sofre de alguns transtornos, né? Exato. E parou por aí. Então, segundo o pai, segundo essa nota, né, diz que parece que o rapaz tem algum transtorno, algum distúrbio. Então, essa é a manifestação que nós temos a dar por parte da família do agressor e do agressor, uma vez que ele não quis se manifestar sobre o assunto. Mas agora eu queria escutar a opinião do doutor, que é advogado do Matheus, do motoboy, que pudesse passar um pouco... As imagens falam por si, a verdade é essa, né? Mas eu queria que o senhor relatasse um pouco o que ele passou, o que a família passou, como é que ele reagiu, a reação das outras pessoas que também estavam envolvidas. Eu queria que o senhor nos passasse um pouco essa visão global do assunto. O Matheus, ele se portou de uma forma muito correta. Ele foi muito tranquilo, ele manteve a calma, manteve o equilíbrio, né? E, é claro, ele se sentiu muito mal com tudo isso, né? Ele, em conversas depois do ocorrido no escritório, ele, é claro, manifestou a indignação dele com relação ao ocorrido, né? Mas em nenhum momento ele perdeu a calma. É verdade. Em nenhum momento ele perdeu a calma. Ele pareceu muito equilibrado, até no momento que o normal seria a pessoa se alterar também, né? Porque ela está sendo ofendida, está sendo agredida verbalmente, o normal seria uma atitude da pessoa. Eu até queria falar, porque a gente vê que o outro está se colocando numa classe superior à do motoboy. Só que quem foi o Lorde na história inteira nesta situação foi o motoboy. Exatamente. Né? Então, quer dizer, não é uma questão... Aí já fica claro que não é uma questão social, né? De quem tem mais, ou quem tem menos, ou quem tem mais poder. É aquilo que a gente aprende dentro de casa. É uma questão de formação. Né? Formação. Questão de formação. E, então, assim, a família dele... Porque, na verdade, não foi
o Matheus quem colocou essas imagens na rede social. Foi a mãe dele. Porque a mãe dele se sentiu... Quem gravou a imagem? As imagens foram os próprios moradores do condomínio. Quer dizer, quem gravou não conhecia o Matheus? Não. Eles se indignaram com as ofensas, com aquela atitude, né? Atitude agressiva do agressor, Matheus agressor, né? E eles passaram a filmar. Que parece que ele já é reincidente. Ele já teve algum outro problema lá com o motoboy também, entrega de comida, né? Isso, ele já teve problema ele já tem problemas com a classe, né, dos motoboys. Exatamente. Ele já teve problemas com outros que foram fazer entregas para ele, inclusive em outros condomínios que ele morou, né? E todos ali, porque é uma classe bastante unida e todos já sabem que quando o pedido vem dele, algum problema sempre estão preparados. Então, agora, na verdade, o Matheus, inclusive, ele até pediu para nós, porque na representação do Matheus estou eu e a minha sócia, né? Que é a doutora Silvia, tá? E então, ele sentou, ele conversou conosco, e ele pediu, ele falou, olha, eu quero buscar a justiça, mas eu quero buscar a justiça de uma forma muito tranquila. Né? Sem agressões, sem xingamentos, né? Porque os motoboys, um dia após a veiculação do vídeo, eles fizeram manifestação, né, na porta do condomínio por 3 vezes no mesmo dia, e o próprio Matheus pediu para que eles se acalmassem, né? Para que não houvesse nenhum tipo de agressão contra o agressor, né? Então, assim, ele tá muito tranquilo com relação a isso, né? E nós vamos tomar todas as providências judiciais cabíveis, tanto na esfera criminal como na esfera civil. Eu queria ouvir a opinião da doutora agora. Nós não somos expertos no assunto, lógico, nós somos leigos aqui no assunto, mas em se tratando, né, de psicologia, etc. Mas pela reação que o rapaz teve, por aquilo que ele apresentou, essa versão do pai, que parece que ele tinha um distúrbio, algo relacionado com esquizofrenia ou coisa parecida, nessa atitude dele, nessa conversa, ele deixou transparecer alguma coisa, doutora? Ele, no comportamento, na atitude, ele parece sim ter um transtorno, mas nada que impeça de ter convívio com a sociedade, que seja retirado da sociedade, ter convívio. Mas não é o motivo, não que ele seja, que o transtorno faça com que ele ofenda as pessoas. Ele tem discernimento. Qualquer tipo de transtorno que ele venha a ter, e se ele tem um transtorno maior, ele tem que estar em tratamento. Ele não poderia estar ali sem dúvida, ofendendo as pessoas, né? O responsável por ele teria que estar ali e colocando ele no que ele possa fazer. Porém, ali ele estava parecia completamente raivoso contra uma pessoa, contra a questão, como eu falo, do poder. Parece que ele tinha o poder maior sobre o rapaz. E quanto menos o Matheus não falava, mais ele o ofendia. Parecia que ele queria uma reação dele ali. Parece que ele queria confronto. Né? Um fala, outro fala, para chegar ali quem tem razão. Nenhum dos dois, né? Inclusive, ele fazia assim, afirmações... Que de onde ele tirou? Ele chegava para o rapaz e falava, você não tem onde morar. Você não tem... Ele não conhece a pessoa. Como é que ele vai chegar você não tem onde morar, você não tem o que comer, você não ganha nada. Quer dizer, ele conhecia a vida da pessoa, não conhecia. Em olhando o vídeo, o que nos parece é que ele queria mesmo uma reação intempestiva do Matheus para justificar as ações dele. Exatamente. Sim. Por quê? Porque as ações dele, e o que a doutora falou, ou seja, ele tinha pleno conhecimento das ações. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Então, ele queria justificar aquela ação dele através de uma ação negativa do Matheus. Sabe, eu queria saber da doutora. Doutora, essa atitude do Matheus para com o motoboy, esse tipo de atitude causa sensação, uma boa sensação no agressor, essa suposta superioridade? O que isso... porque tudo acontece no cérebro, né?
Como é que, não é? Como que se desenvolve isso no cérebro? No caso do Matheus, que é supostamente o agressor, ele ia se sentindo cada vez mais posicionado? Sim, ele se sentia cada vez mais, quanto mais ele falava, e a pessoa ia colocando como se fosse dela mesmo, e ele num lugar superior, mais ele tinha prazer com isso, com aquilo. Prazer no sentido dele ver o outro sofrendo, humilhado, sendo humilhado, e para que ele seja exaltado, né? Exatamente. E na parte que ele começa, naquela ofensa, você não tem casa, você ganha pouco, etc. E uma hora ele apela, ele vai até para... Parece que aquilo não surtiu efeito, pelo menos eu, assim, como leigo examinando, né? Não surtiu efeito, aí ele faz o seguinte, ele mostra o braço, né? Como dizendo que a pele dele era branca e a pele do rapaz era pardo ou negra. Então aí ele já... Parece que ele ultrapassou, ele foi para uma segunda esfera, né? E tudo humilhação, né? Tudo para colocar ele viu que a pessoa. questão social não era suficiente, que não abalou o Matheus, porque ele já tinha uma estrutura. O Matheus tem, né? Parece para gente uma estrutura familiar linda, né? Religiosa, tem inclusive. Uma formação religiosa muito boa. Exato. Tem uma estrutura. E aí ele quis passar para um outro patamar, né? Para ver se então ele conseguia desencadear ali o que ele precisava na discussão. Exatamente. E não conseguiu, aí irritava mais ele ia, né? Parecia que não tinha fim. Olha, nós temos aqui já a participação do telespectador, é Rodolfo, ele está perguntando o seguinte: no âmbito jurídico, doutor, que tipo de atitude se caracteriza como um crime? A que ponto a discriminação pode ser levada à justiça? Bom, vamos lá. A injúria racial, que é o caso do Matheus, tá? Especificamente do Matheus. Porque nós temos dois tipos penais no Brasil, tá? Então nós temos o racismo e a injúria racial, ok? Nesse caso, o que ocorreu com o Matheus, juridicamente dizendo, se enquadra na injúria. Por quê? Quando a injúria se dá, quando essa atitude, essa agressão, né, ela é direta, ela é objetiva a uma pessoa especificamente. Quer dizer, se de repente eu chegar aqui para o senhor e falar, olha, você é isso porque você é negro. Eu estou me dirigindo especificamente à pessoa. Exatamente. Então, aí, esse tipo penal é a injúria, ok? E o racismo é quando você se dirige a uma classe. Falar de uma forma genérica, coletivo, né? Eu não gosto da raça tal, Isso. A raça tal é uma raça inferior. Exatamente. Mas ou sem quando, definir por o exemplo, um restaurante, isso é um exemplo, tá? O restaurante diz, olha, negros não podem frequentar aqui. É coletivo. Isso é coletivo, exatamente. Então, isso, ele se enquadra no tipo penal do racismo, tá? Porque, assim, na verdade, a injúria, ela veio depois, né? O tipo penal da injúria, ela foi constituída depois do racismo. Por quê? Porque o racismo, em si, ele é menos brando, tá? E a injúria, ela é mais branda. Por quê? Porque a injúria, ele é um crime que depende de representação da pessoa que foi agredida, né? A injúria, você consegue, por exemplo, afiançar, né? Já o racismo não. O racismo não cabe. Nada racismo disso. é inafiançável. Exatamente. E o racismo independe da representação do agredido. Daqui a pouquinho nós temos outras matérias também, doutor, eu queria contar com a presença do senhor e da doutora também, outras matérias bem recentes, e a gente conversava aqui um pouco antes do programa, é um assunto que parece que ganhou uma proporção maior, não sei se devido ao isolamento, as pessoas se tornaram mais agressivas ou o que aconteceu, mas esse assunto realmente ganhou uma proporção maior aqui no Brasil. Daqui a pouquinho, se tiver no ponto, se não já pode deixar, nós vamos falar sobre o caso daquele desembargador na cidade de Santos, que também ele foi surpreendido ali sem máscara, e o rapaz, o guarda, o fiscal, né? O fiscal, o guarda da Guarda Municipal, os guardas o municipais. abordou com educação, etc. Se já tiver no ponto, pode rodar, daqui a pouquinho a gente volta com os nossos convidados.
Oh, só poderia colocar a máscara, por favor? Olha, eu por hábito... Não, por favor, não, por favor. Eu não uso. Mas por decreto eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Não, mas sou obrigado a usar. Olha, outro dia quem queimou comigo... Tá, vou desembarcar um pouco, desembarcar. Ele quer ser de voluntar 450, ele faz 4,500. Aí eu peguei, amassei e joguei na cara dele. O senhor quer que eu jogue na sua cara? Faz aquilo. Não, o senhor vai jogar na minha cara? Não, vou fazer. Vai fazer ou você joga na minha cara? E isso que você fala pro Delbel. Então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga pro Delbel. Liga pro Delbel. 13 horas. Delbel? 13 horas. É, do desembargador Eduardo Siqueira. Segundo povo bem, e o senhor, tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto do PMC aqui, um rapaz. Ele falou que. Eu falei, vou ligar para ele, porque eu estou andando sem máscara, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, eu falei, olha, isso não tem. Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas o seguinte, você vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. Ele Que, o senhor, o senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Delbel. Eu não vou falar o celular do senhor. O Delbel está aqui. Não, imagina, você não isso aí. Você está casado, se você jogar em via pública, você vai ser autuado por despejo de via pública. Ah, tá. Não também Olha, é uma coisa inacreditável, né? Como é que um magistrado, e eu estou à vontade para falar, porque eu sou advogado, nós trabalhamos, né, com os magistrados, com os promotores, sempre procurando tratar com o máximo de respeito. Agora, como é que se chega num ponto desse? Um magistrado falar, eu estou com um analfabeto seu aqui, rasgar o papel, jogar no chão. Eu queria que... A Rivane, a gente falou sobre essa matéria, né? Conversou um pouquinho. Qual a outra sensação? Se acontecer... Vamos supor, se fosse você, e sabendo que ele era um desembargador, qual seria a sua reação? Doutor, eu acho que, a princípio, para mim, uma pessoa que tem uma atitude como essa, ela é doente. Isso é uma doença. Para mim, isso é muito claro. Talvez eu esteja errada, a doutora vai poder falar isso melhor pra gente. É que doente é um coitado, né? E ele não é um coitado. Mas essa pessoa deve ter realmente algum problema psicológico que precisa de tratamento, porque não entra na minha cabeça que um ser humano normal tem a capacidade de destratar qualquer outro ser humano. E a atitude desse desembargador, ele realmente embrulha o estômago. A gente falou do Matheus, que é muito forte. As palavras desse desembargador não ficam atrás. São muito fortes. A repulsa é muito grande. E, mais uma vez, nós vemos por parte da pessoa humilhada, da pessoa ofendida, uma postura muito contida, muito equilibrada. Perfeitamente. Isso daí, inclusive, eu queria mandar parabéns aí a esse rapaz e também a toda a corporação, né? Porque para ele agir dessa forma, é que a corporação é bem treinada. Está preparado. Exatamente. Né? Ele é uma pessoa educada e a corporação é bem treinada. Você, Priscila? Doutor, má formação de caráter, má formação de ser humano, na sua essência completa. Desde a formação de casa, pequenininho, até a sua formação religiosa, seja ela qual for, né? Educacional, principalmente, né? Porque a Rivânia falou, é que a princípio a gente já fala assim, é um doente, né? Mas é o que a doutora aqui já falou no nosso ouvido. Não é doente mesmo, ele precisa ser tratado. Tudo. Não é o caso dessas pessoas. A gente viu a mesma ação nos dois casos, né? Amassa o papel, joga, porque no caso do Matheus, a gente viu ali poucos minutos do que ocorreu. Na verdade, tem uma história antes disso, que também teve o papelzinho amassado e jogado. Quer dizer, é a questão da superioridade enquanto ele humilha o outro, para sentir prazer, para se sentir maior que o outro, né? E aí eu até perguntei para a doutora. Doutora, desculpe, existe alguma diferença técnica do comportamento do Matheus agressor para o comportamento desse desembargador? Técnica não, mas é a mesma situação ali que é o poder, né? Um
desequilibrado, que era o Matheus, ele querendo mostrar que ele era superior em alguns âmbitos sociais, e o outro na superioridade de que como se ele tivesse o poder na sociedade, e o guarda não, o guarda é inferior a ele, mas ali eles estão igualados no sentido de humilhar o outro e não se sentir culpado por isso, porque ele poderia depois ter arrependimentos, ir lá pedir desculpas, né, tá com a cabeça quente, mas são todos os dois são parecidos os comportamentos técnicos. Doutor, o desembargador, ele é reincidente, isso é fato. Sim. Inclusive está respondendo a alguns processos ali administrativos, né? E não é a primeira vez que ele faz isso. Inclusive já fez com outras pessoas, em outras circunstâncias. Teve até um problema aí que ele ultrapassou o pedágio, né, de São Paulo para lá, porque estava muita fila e ele estava sem o aparelhinho lá para passar direto. Ele deu ordem ao motorista para passar, foi um tumulto. O senhor, como advogado também, é uma situação estranha, né? Partindo de um desembargador, uma autoridade, um posicionamento desse, e não é a primeira vez? Sim, é estranho porque o que nós esperamos dessas pessoas, na verdade, é o exemplo, né? Porque nós discutimos muito no Brasil sobre as leis, sobre a imputação da responsabilidade das leis, né? Sobre o cumprimento das leis, mas o que nós temos que ter em mente é que, no caso do desembargador, ele deveria trazer o exemplo, né? Ele deveria, porque as pessoas estão se espelhando nele, porque ele chegou numa posição, como nós vamos falar, uma posição social, claro, por méritos, estudou, se formou, galgou as suas posições, mas isso não significa que ele seja melhor que qualquer outro cidadão brasileiro. E também ele é pago pela sociedade para defender a gente. Exatamente, ele é um funcionário, né, público. O que nós não podemos esquecer é isso. Ele é um funcionário público, concursado, mas ele é um funcionário público. Pago para servir a sociedade. Exatamente. O salário dele vem do nosso imposto. Isso. Então, uma pessoa que prestou um concurso, assim, não tecnicamente falando, mas popularmente falando, para julgar os outros, ela pelo menos deveria ter um equilíbrio. Né? Deveria ter um preparo melhor do que a média da população para poder ter serenidade para julgar. Mas aí o que aconteceu foi exatamente ao contrário. Parece que nós temos a participação por telefone de alguém. A Mariana de São Paulo. Boa noite, Mariana. Você fala da onde? Oi, boa noite. Falo de São Paulo. De qual bairro, Mariana? Pompeia. Da Pompeia. E qual é a sua pergunta, Mariana? Eu queria voltar um pouquinho no caso do Matheus e perguntar para o advogado se ele acha que o Dia da Consciência Negra trouxe realmente alguma melhora ou conscientização da população em relação a essa questão de preconceito, enfim. Tá ok. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Mariana. Doutor, consciência negra. Muita gente contra, muita gente a favor. Sim. Inclusive muitos negros contra e muitos a favor. Mas ela ajuda alguma coisa no combate efetivo ao preconceito, ao racismo? Na verdade, sim. Ela ajuda. Ela ajuda por quê? Porque nesta data especificamente, se tem a oportunidade de lembrar tudo o que aconteceu, né? E para que nós possamos mudar essa história, ok? É que no Brasil, infelizmente, nós temos que é uma situação muito triste, vamos dizer assim. A consciência negra era para ser um feriado. E aí ele foi mudado, e mudaram. Então hoje passou a ser algo para os municípios, para os estados, opcional. Em alguns municípios, né? Exatamente, facultativo. Então, veja, tirou-se o valor, né? A importância exatamente desse dia. Não que por ter este dia, todas as coisas vão mudar,
e tudo vai virar, vai se tornar a mil maravilhas. Não. Mas é uma oportunidade que se tem para que nós possamos refletir. Chamar a atenção, né, doutor? Isso, e nós possamos refletir sobre a situação do negro no Brasil, né? Porque as pessoas costumam dizer assim, mas os negros eles estão se vitimando, porque não deveria ter, então deveria ter o dia... Senhores, nós temos dias comemorativos do bibliotecário, do motorista, da mulher, da mãe, do pai. Ou seja, nós temos N outros dias que são comemorativos. E que são representativos. Exatamente. Que a ideia é essa, são né? É que são representativos. transformados em dias comerciais. Isso. Mas, na realidade, é para eles serem representativos. Exatamente. Aquele dia, na verdade, é para trazer uma reflexão, para que as pessoas parem naquele dia especificamente e falem, peraí, eu vou refletir sobre alguma coisa, eu vou refletir sobre um determinado assunto, né? O que aconteceu, o que vem acontecendo, o que pode ser mudado, como eu posso mudar isso, né? Então isso é importante. Então eu acredito sim que o Dia da Consciência Negra no Brasil, ele poderia ser muito mais positivo do que ele é. E Nós talvez temos não só feito pelos negros, né? Também pelos brancos. Exatamente. Porque quando nós falamos em consciência, isso que a doutora tocou num ponto interessantíssimo. Quando nós falamos em consciência negra, isso é um nome, né? É uma forma de identificação. Uma nomenclatura. Exatamente. Né? Mas, na verdade, a consciência, ela tem que ser do negro, do branco, do amarelo. Exatamente. Humana. A consciência humana, né? E que nós não conseguimos atingir esse patamar. E eu, assim, acredito que demore muito tempo para que a gente consiga fazer isso. Nós temos uma outra ligação e daqui a pouquinho eu queria que já deixasse no ponto aquela outra matéria sobre aqueles 2 PMs que também foram ofendidos em Alphaville, que depois até a pessoa se retratou, falou que tinha tomado remédio controlado, ingeriu álcool também em Alphaville. Era uma briga do casal que a PM foi chamada lá, compareceu e acabou sendo humilhada. Nós temos uma outra pessoa na linha. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite. Você fala com Aldo Matos, meu nome é Aldo Matos, Taboão da Serra. Aldo do Taboão da Serra. Aldo, qual a sua pergunta, Aldo? Bem, a minha pergunta é simples, né? Eu queria saber, primeiro eu quero parabenizar o programa, a TV Mundial aí, aos apresentadores, ao apresentador, aos convidados, mas eu queria fazer uma pergunta bem simples. A pergunta é, existe, doutores, algum caso aqui no Brasil de alguém que tenha sido condenado por discriminação racial? Porque eu vejo, por exemplo, sou um professor, sou bacharel em Direito, e sofro discriminação. Ele mexe é parado aí, às vezes você está com um carro bonito, né, e por ser negro, ela fala, mas o que esse cara está nesse carro, né? E no Brasil é isso aí, é o caso dos 2 Mateus, que aconteceu no Rio e agora aqui em Valinhos também, né? Então eu queria saber se há algum caso de condenação aqui no Brasil. É só isso, parabéns pelo programa. Muito obrigado, Aldo. Boa noite. Doutor? Sim. Casos de condenação. Existem alguns casos de condenação no Brasil por injúria, que é o mais comum, e ele é bem mais brando, né, que o racismo. O único problema que inclusive o telespectador, eu não me recordo o nome dele agora, o Aldo, ele questionou por quê? Porque o número de condenação é extremamente baixa para o número de casos, né? Então nós temos um número muito pequeno de condenação. Existe a condenação? Existe. Mas as condenações, o número é muito pequeno com relação ao elevado número de casos. Mas o ofendido, normalmente, ele procura justiça? O ofendido procura, mas o que acaba acontecendo? O ofendido, ele vai até a delegacia. Quando ele chega, a autoridade policial faz a recepção e pergunta para ele o que ocorreu. Olha, o que ocorreu? Isso. O senhor vai registrar? Mas o senhor tem certeza que o senhor quer registrar? Olha, isso vai ser uma dor de cabeça. Veja, isso vai trazer um problema grande. Aqui, depois o senhor vai ser chamado. Às vezes acaba dando vai na frente do juiz, você vai perder tempo, dinheiro. Será que o senhor não entendeu? Será que o senhor não entendeu mal? Talvez a pessoa que
falou isso para o senhor, se expressou de uma forma mais agressiva, mas não foi isso que ele quis dizer. Então, seja, a coisa ela é levada muito em banho-maria. E aí cai no descrédito. Né? É aquilo que a gente falou do cultural, né, Exatamente. doutor? Infelizmente, as pessoas falam, quando acontece algum caso muito grave, como recentemente George Floyd, que mobilizou o mundo inteiro, as pessoas se mobilizam, as pessoas vão para a rua, elas protestam, mas infelizmente o racismo, a injúria racial, ela é cultural, isso está no ser humano, está na sociedade e acaba sendo tratado como se não fosse um problema grave. Exatamente. É uma coisa que passa, né? Ou a própria autoridade, muitas vezes, como o senhor bem disse aí, você tem certeza que você entendeu direito? E doutora, como fica a cabeça da pessoa? Se a pessoa, de repente, ela foi humilhada, ela foi ofendida, aí como o doutor mencionou aqui, eu vou lá até a delegacia, chego para o delegado, olha, doutora, o delegado, olha, veja bem, aí eu pego, não, vou em frente. Não, mas você vai ter que falar depois com o juiz, não sei o quê. Isso tudo parece que a pessoa vai tomando um banho de água fria, né? Como é que fica a cabeça da pessoa? Mais. Ela já está se sentindo diminuída, né? Quando ela é humilhada. E aí, quando ela vai na delegacia, parece que ele está reafirmando que ele não deve levar aquilo adiante, que é natural acontecer isso. Então, ele fica... Parece que todos esses agredidos, eles têm têm o mesmo comportamento de submissão, de aceitar o que os outros estão falando. E parece que a sociedade está assim, está com medo, está sem credibilidade nas autoridades. Né? Isso realmente até uma outra pauta aqui para a gente. Eu gostaria de também já deixar isso daí na hora. A gente tem que falar um pouquinho sobre a representatividade, né? Doutor, o senhor como é viu que recentemente, como a doutora falou, né, a questão da credibilidade nas autoridades, né? Porque quando a gente busca uma autoridade, é como se fosse a última instância de recorrer à justiça, seja ela qual for, né? E a gente viu que recentemente teve uma juíza que fez um despacho e colocou que o rapaz, né, ela fez questão de classificar ali que ele era negro, não sei o que. Agora, que foi cometido aquele crime em função da raça dele, raça. Né? Então, quando uma juíza, ela disse que não teve essa intenção, que tudo vai ser explicado, mas vamos colocar hipoteticamente, já que está ali, né, consta nos autos, vamos dizer assim. Quando está ali e vem da caneta de um juiz, tem um peso. Lógico, sem dúvida. Tem um peso. E aí a gente fala assim, mas teve a manifestação na rua, se juntaram, brancos, negros, levantaram bandeira. Mas um juiz continua assinando assim. Nós vamos fazer uma pauta sobre isso daí, nós vamos debater. Eu queria só pedir agora para a gente rodar esse VT da matéria de Alphaville, que nosso tempo já está passando rápido aqui, nós temos ainda uma outra matéria. Se estiver no ponto, vamos rodar o caso lá da PM em Alphaville. Acaba de me levar preso, por favor, vem pra cá agora. Porque eu filho você é secretário de segurança, vem pra cá e me ajuda. Porque esse gordo filho tá achando que ele é o quê? Por favor, Marinho, vem aqui e me ajuda. Tô te pedindo. Eu tô te pedindo. Não pisa na minha calçada. Não pisa na minha rua. Eu vou te chutar na cara. Eu vou te chutar na cara. Não pisa na minha calçada. Você é um lixo. Marinho, vem pra cá agora. Traz o segurança pública. Traz o secretário que você tem que trazer. E leva esse filho da pra casa. Vem aqui agora, por favor. Por favor, eu tô te pedindo. Tá? Eu tô te pedindo. Esse PM... Traz o fulano, traz a... Traz que tem que trazer. Mas tira esse lixo da minha casa. Eu quero você... Eu quero gritar você, eu tenho 50 caras pra gritar você. Eu não sou mesmo. Sabe por quê? Porque eu sou um PM que ganha R$1.000 por mês. Eu ganho 300 mil por mês, eu quero te se seu lixo do c... Marinho, me ajuda, tá? Me ajuda, tá? Você vai você não me conhece. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um aqui é o Alphaville, mano. Aqui é o E aí, sobe aqui. Quero ver se você é macho subir aqui. Você vai ver um processo a responder na sua vida. Seu lixo. Você é essa
Inclusive, só para a gente também deixar claro aqui, né? Ele se retratou, não estou falando que com isso ele vai se eximir, mas ele se retratou, ele falou que ele havia consumido álcool e também ele usa remédios controlados. Então, ele chegou a pedir desculpa até publicamente aí, a moça e o rapaz da Polícia Militar, mas isso é lógico, não justifica. Mas percebe ali a separação territorial, né? Você é da periferia, eu sou do Alphaville. Exato. Então, isso aí está inserido na sociedade, parece que ninguém consegue mexer nisso, por falta de autoridade mesmo. As autoridades são quem tem dinheiro, quem está na periferia, quando eles vêm para cá, para o mundo desses idiotas, né, que eles acham, eles ficam com medo, eles não têm reação, não tem quem proteja, não tem lei, não tem nada. A pergunta é, né, quem é o verdadeiro lixo ali, né, que ele diz tanto. Exato, porque nós somos seres humanos. Aqui temos a participação da internauta, a Fernanda também está perguntando qual a importância da educação em todos os níveis para se melhorar, para evitar que isso aconteça. A educação, eu estava até comentando com a Priscila, que é exatamente isso. O negro, né? Escolas particulares, elas dificilmente vai ter uma criança negra. Agora até está sendo inserido, né? Você vê que existe essa palavra. E aí, o que acontece? Os pais, se as crianças não têm uma base, uma formação em casa, porque elas desconhecem mesmo, as crianças conhecem o que elas veem. E se na escola elas não convivem com negros, pobres, né? Pessoas com menos... classe social diferente, exato. Se elas não convivem com pessoas diferentes dela, ela realmente vai crescer não conhecendo. E aí, se ela dentro de casa, ela não tem uma educação, porque os pais confundem que a escola educa, a escola não educa, a escola ela educa... Alfabetiza, exato. Porque os pais hoje em dia eles estão terceirizando a educação. Exatamente. Né? Eles, olha, eu não quero ter problema com meu filho, então vou pagar uma escola boa. E aí acontece isso, cria esses adultos. Eu não tenho tempo para isso. Terceiriza isso até para babar. E aí cria esses adultos, do jeito que eles crescem, esses adultos que acham que eles, por não ter convivido com essas pessoas que são prejudicadas pela sociedade, eles acham que eles têm mais poder e mais direitos de quem mora na periferia. E esse caso ainda é pior porque a polícia foi chamada, a viatura foi chamada justamente para preservar a integridade física da esposa, lógico, que chamou, mas dele também. Porque se não é a polícia aparecer naquela hora, o que poderia ter acontecido? Uma pessoa desequilibrada. Se ele tem uma arma em casa ou alguma coisa, é uma tragédia. Então, ele humilhou e ofendeu quem foi lá para preservar a integridade física dele e da esposa. Mas aí entra outra coisa, doutor, que é tema para outro programa também. A nossa polícia, né, no Brasil, ela não tem autonomia. Porque se o policial dá um passo a mais ali, ele vai ter que responder por isso. Então, ele pode ser humilhado, ele pode ser achincalhado da forma que foi, ser chamado de lixo e não pode reagir. Diferente nos Estados Unidos, o senhor sabe disso, né? Lá a polícia tem autonomia para agir e tudo. Então, a gente vê uma coisa daquela ali com uma autoridade policial e ele simplesmente tem que ouvir e ficar quieto. E o que é interessante nessa questão específica é que o que nós podemos perceber é que, embora ele esteja agredindo o policial, é muito interessante que ele não sustenta a posição dele, né? Ou seja, ele agride, mas ele não sustenta, ele não tem a capacidade de dizer para o policial: eu estou fazendo e estou sustentando. Não, olha, o secretário de Segurança Pública, por favor, me ajude. Doutor, vem até a minha casa. Ou seja... Parece ali uma criança ligando para o pai. Pai, vem me ajudar, eu fiz besteira. Quer mostrar que é influente. Exatamente. É poderoso. A impressão é essa, né? Que assim, isso. ele agride, mas ele não tem a capacidade de sustentar a agressão. Ele precisa de alguém por trás dele, né? Para que dê esse apoio,
para que ele possa... Para mostrar que ele realmente é importante e tem influência. Para que ele possa se sentir importante, exatamente. E ele deve ter crescido nesse ambiente, assim como ele sabe... Quem garante que o policial mora na periferia, como ele falou, né? Não, mas em todos os casos, a senhora viu. Mas é que nós você não tem isso, você não mora em tal lugar, você não pode isso, você não pode aquilo. Sempre é negativa, valor, né? Mas nós temos que levar em consideração que mesmo que o policial, nesse caso específico, more na periferia, ele é uma pessoa digna. Ele está trabalhando, ele está ganhando, ele está sustentando a família dele de uma forma digna. Eu queria só pedir a licença de vocês. Nós temos mais um VT aqui, que é daquele assunto do Rio de Janeiro, que também uma senhora, um casal, ofendeu o fiscal, dizendo que ele era engenheiro e você não é nada, etc. Agora, né, nessa restrição que teve aqui, que, devido à pandemia, se estiver no ponto, já vamos rodar o VT lá do Rio de Janeiro. Por favor. Vai falar com o seu chefe, não? A gente paga você, filho. Cadê sua Triana? Eu quero saber como você mediu as pessoas. Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. Quer dizer, então agora você vai ter que andar com uma funcional aqui no peito, né? Você não é mais cidadão, você é advogado, você é jornalista, você é repórter, engenheiro, você é psicólogo. É o verdadeiro cara crachá, né, doutor? Então... Mas você sabe também que eu percebo ali que não são pessoas que têm grande poder, né? Poder social. Né? E parece que são pessoas que querem também reagir de alguma forma, né? Um dia eu já estive lá, hoje eu sou engenheiro, então ele quer mostrar também que ele pôde chegar ali, só que de uma forma negativa, né? Então, parece que são semelhantes. Não, e só vamos abrir um parênteses, né? Parece que na discussão a gente acaba esquecendo. Todos esses casos, independente do preconceito ou não preconceito, a razão estava com as autoridades. Sim. Todos os casos. Quer dizer, esse caso ele estava sem máscara. Os agredidos. Exatamente. Os agredidos estavam com a razão. Quer dizer, não vamos nem entrar no mérito disso, né, de preconceito, mas a razão estava o quê? E eles foram pessoas equilibradas, sensatas, que souberam reagir de uma forma cortês com o agressor que estava falando que ele era tudo ao contrário daquilo que ele estava agindo. Quer dizer, é uma coisa inaceitável. Doutor, e aí a gente traz à tona uma discussão assim, que muitas pessoas falam que devido a essa pandemia do Covid, ao isolamento social, que houve uma manobra na sociedade e que a humanidade ficou de fato mais humana, né? Existem aquelas pessoas que dizem isso, mas tudo isso aí ocorreu durante a pandemia. E coisas piores que piorou, né? Exato. Tem gente que fala que durante Doutora, a pandemia piorou. A pandemia, enfim, a senhora que é psicóloga, ela piorou, ela melhorou as pessoas? Porque se isso aí for melhorar, né, a gente... A pandemia, no começo, ela uniu, né? Mas tem caráteres, né? Então, o caráter não tem como unir ninguém. Não muda no isolamento. Não muda, aí eles vão se unir de outra forma. Olha, eu queria muito agradecer a presença de vocês, nosso tempo já está acabando aqui. Queria agradecer a você, internauta, você que mandou sua mensagem, não deu tempo, nós vamos responder. E se você quiser participar, você pode sugerir temas também. Toda sexta-feira, às 11 da noite, nós estaremos ao vivo aqui, sempre com um tema polêmico e com convidados ilustres e com as nossas repórteres, como aconteceu hoje. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui conosco. E as queridas jornalistas, a Rivânia e também a Priscila, que estarão sempre conosco aqui. Você é o nosso convidado especial. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.